Talk e hoje nós vamos entrevistar a doutora Valéria. E comigo está o Jonathan e eu sou a Magda. Fale um pouquinho sobre a sua especialização, doutora Valéria. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não Bom sei dia. que horário vocês vão estar assistindo. É um prazer estar aqui com meus adoráveis alunos do curso de Meio Ambiente. Sou docente na FATEC já há 13 anos. Sou doutora na área de geotecnia, docente nas disciplinas ligadas ao meio ambiente. Fui engenheira civil na prefeitura durante 5 anos aqui em Jaú. Então, trabalhamos em vários projetos ligados ao município e ligados ao Rio Jaú. Não tem como falar de Jaú sem falar no Rio Jaú. Né? Deu origem a toda essa comunidade. Então, estou aqui hoje para falar um pouquinho das dúvidas, né, que surgiram aí dos alunos e vamos falar do que a gente precisa na questão ambiental sobre o Rio Jaú. O Rio Jaú que é um dos maiores benefícios que a cidade tem, mas que está sendo muito maltratado. Exatamente. Infelizmente. Bom, a gente tem umas perguntas aqui do pessoal da FATEC e vamos lá. Acho que... E você que está nos acompanhando hoje vai falar sobre o Rio Jaú. Então, vai ser discutido hoje aqui, né, com a doutora Valéria, sobre algumas curiosidades e alguns cuidados, né? Alguns problemas e algumas soluções que talvez possam ser, algumas decisões que possam ser tomadas para resolver esses problemas. Vamos lá, primeira pergunta. Qual a solução para as enchentes no Rio Jaú? Calma. E qual a importância das matas ciliares no Rio Jaú? Pergunta mais difícil, né? Já veio para para começar. arrebentar Não existe uma solução única para as enchentes do Rio Jaú. O município de Jaú vem sofrendo aí ao longo dos anos, cada vez está ficando mais frequente, né, as enchentes, inundação da calha do rio, só que nós temos outros problemas também que acabam atacando a população diretamente, enxurradas, alagamentos em áreas que não estão próximas ao rio. Mas o Rio Jaú, ele nasce em Torrinha, numa região ali de Torrinha, passa por 2 córregos mineiros e Jaú é a última cidade que ele percorre e é onde ele percorre a cidade é banhada pelo Rio Jaú quase inteiramente. Então ele tem muito mais área dentro de Jaú, só que ele nasce em outros locais e ele tem outros afluentes que acabam contribuindo para essa inundação. Então, para acabar ou amenizar com a enchente no Rio Jaú, é necessário um consórcio intermunicipal. A gente precisa sentar e discutir com os outros municípios que estão dentro da bacia do Jaú para tentar ver uma solução. É difícil porque os outros municípios não recebem essa carga, né? Esse impacto negativo. Jaú que recebe impacto negativo. Mas eles mandam o impacto que é causado aqui também. Exatamente. Só que aí tem a questão do interesse, né? O interesse de Jaú é muito grande em combater isso, mas os outros municípios, como que eles podem ajudar? Então tem uma série de medidas, isso já começou a ser trabalhado após a última grande inundação, que foi em 2022, né? Foi terrível. Foi a pior dos últimos tempos. Eu estava na prefeitura em 2011, que então tinha sido a pior. Aí em 2022 eu já estava só na FATEC, teve essa outra que foi muito pior. E desde então a gente tem uma comissão que chama Comarge, agora estamos voltando a nos reunir, inclusive amanhã temos uma reunião, para falar desses impactos. Foram discutidas muitas coisas após o evento de 22 com setores rurais e urbanos, então as empresas da área rural sobre a questão de terraceamento, do uso e conservação dos solos nas áreas rurais, que a gente percebeu que impactou muito durante 2022 e muitos cordões de nível não estavam feitos de acordo, então a água acabou passando mais do que deveria e teve também muito assoreamento no rio por conta disso. Além disso, a impermeabilização já cresceu e nós temos uma cultura muito ruim no município de impermeabilização de lotes, que é difícil muitas vezes a prefeitura controlar,
por conta de falta de fiscalização. Porque a pessoa faz um projeto de uma casa, vai ter área permeável, depois ela pega, cimenta tudo e não tem mais área Completa tudo, não tem resolvido nada. Então a impermeabilização cresceu muito, então isso aumentou muito a vazão que chega no Rio de Jaú. E além de ter essas questões pontuais que deveriam ser resolvidas aqui, há também uma proposta de fazer um reservatório grande antes da chegada de Jaú, que poderia amenizar bem a questão do Rio Jaú. Então esse reservatório poderia ser um reservatório que iria amortecer chuva, mas, por exemplo, também poderia ser um reservatório de captação de água, já que o Rio Jaú é manancial de abastecimento. Muita gente não se atenta a isso, mas a água que a gente está hoje tratando na ETA 1 vem do Rio Jaú. Então, é uma questão que precisamos sentar e conversar e unir com todos os municípios. Não é fácil, não é simples, mas precisa acontecer. E sobre a questão das matas ciliares, é indispensável. Então, nós temos pouquíssimos trechos na área urbana que há mata ciliar no rio, e na área rural também muito menos. Então, isso é um trabalho que precisa ser feito, muitas vezes de formiguinha, mas precisa ser feito, de reflorestamento de toda essa área ciliar, porque com certeza isso vai contribuir positivamente para o rio e até para evitar os problemas que a gente está tendo de enchentes e desbarrancamento, porque a gente acaba tendo. E a poluição também da população, né? A gente vê que nas áreas de margem do rio que passa nos bairros, a poluição é terrível, né? Via depósito de Exatamente. E sem contar que tem alguma parte da cidade que não tem nem um pouco de mata ciliar, né? Que é a própria moradia encostada ali no rio, né? E além disso, tem a questão de você ver o rio como um estorvo. Então, a partir do momento que você não tem um cuidado com o rio, ele passa a ser um local de depósito de resíduos. E quando você faz a mata ciliar, você mantém isso, fica um lugar vistoso, bonito, a população começa a ir até lá. Então hoje o rio virou um ponto turístico, viraria um ponto turístico. Como por exemplo, o Rio Piracicaba, do Porto, todo mundo Sim. vai lá e acha lindo o Rio Piracicaba, eu acho lindo também, o Rio Jaú também é lindo. Só que poucas pessoas param e olham no rio com esse olhar. Bom, tem mais uma pergunta, né? Que eu creio que essa primeira pergunta já falou bastante né, sobre a importância também do rio. O que podemos fazer, né, para tentar remediar? Né, que você falou um pouco sobre os resíduos, falou um pouco também da mata ciliar, mas assim, a população em si, para ter um olhar diferente com o Rio Jaú, o que ela pode estar fazendo, né, para contribuir um pouco, porque nós sabemos que são trabalhos de formiguinha, né? E como seria a possibilidade? Porque nós sabemos que a prefeitura tem tentado mitigar, né, os efeitos, porque o Rio Jaú já é parte da cidade e a ONU também faz a captação da água da cidade. Então, a população em si, como ela pode contribuir? Eu acho que a população ela tem que adotar uma postura de fiscalizadora também, dela ver coisas erradas acontecendo e chamar mesmo, fazer uma denúncia na ouvidoria da prefeitura, ou chamar atenção mesmo, se for uma pessoa que eles até conhecem, porque eu já vi a pessoa sair da casa dela com uma sacolinha de lixo e lá jogar córrego do Pires. Eu falei, aí não é. Nós agora tivemos um problema com resíduo, mas isso já foi reestruturado. Nós temos coleta de resíduo orgânico acontecendo a cada 2 dias na cidade. Não tem uma desculpa para alguém jogar lixo no rio ou na rua. Então, a própria população ela pode ser fiscalizadora e, além disso, pensar nisso. Poxa, é o rio que eu recebo, eu capto essa água captada daqui, eu bebo essa água. Só que ela joga para pegar lá para baixo, para ir para Jusante, para ir lá rio abaixo. A gente não pode pensar dessa maneira. E outra coisa que a população fala muito, o Rio Jaú é sujo. O Rio Jaú não é sujo, gente. O Rio Jaú, há mais de 20 anos, tem tratamento de esgoto. Nós já tínhamos tratamento de esgoto na área urbana há mais de 20 anos. Agora, além disso, a gente tem também no Ribeirão Pouso Alegre, que é um dos afluentes do Rio Jaú, a Jusante, né, mais perto ali da Marambaia, e as outras 2 estações, elas não pegam o Rio Jaú, elas pegam outras bacias, mas são tão importantes quanto. Então, o Rio Jaú não tem mais esgoto. Aí, o que tem? O Rio Jaú é barrento, ele sempre vai ser barrento. Já é uma característica. Porque é uma característica nossa. Nós nunca vamos ter uma água cristalina no Rio Jaú, porque o nosso solo de origem é argilosa. Então, essa argila
suspensão, ela dá essa característica para o rio, que ele parece um achocolatado. E é isso mesmo. E nós não vamos, a gente tem o rio cristalino quando? Na época de estiagem, ficou muito tempo sem chover, então não desceu tanto sedimento para o rio, e aí o rio está bem baixinho, aí você consegue ter uma vista melhor, por quê? Porque aqueles materiais sólidos em suspensão decompuseram. Mas em época de chuva o rio Jaú não fica cristalino. E o pessoal associa essa turbidez com a poluição, e não é. É simplesmente terra. Para falar o português mais correto, é terra. É sólidos em suspensão. E vale falar também que o tratamento do esgoto em Jaú é muito eficaz, né? Muito eficiente. A gente tem aqui na 86, quase 90% na ET aqui da cidade. E nas outras que são mais novas, 95% de eficiência no tratamento. Mas isso que a professora Valéria falou é verdade mesmo, porque uma vez a Secretaria da Cultura, com o Meio Ambiente, fez um projeto de a gente descer de boia do Rio Jaú, da gente falou assim, não vou porque tem esgoto. A gente já teve um projeto aqui de passar no rio coletando lixo. Foi numa comemoração do Dia Mundial da Água, desceram os alunos de bote, e nós recolhemos 2 quilômetros de rio, a gente recolheu meio caminhão, não sei quantas toneladas de lixo deu. É muita coisa jogada. No trecho urbano. No trecho urbano. E assim, ali, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, perto ali do fórum onde tem os trailers de lanche, foi recolhido um saco de 200 litros de sachê de ketchup, mostarda e maionese. Que a pessoa come o lanche ali, puf, no rio. Então, é uma vergonha. Uma vergonha. E quem está ali não tem esse cuidado de descer, tirar, ou fazer pôr um aviso aqui, proibido jogar no rio. Mas é uma comunicação, eles não fazem, né? Eu acho que também parte disso, dos próprios setores de serviço, comércio, que estão ligados ali à área do Rio Jaú, também tentar ajudar, né? Com a educomunicação, a comunicação ali, a educação ambiental. Não seria válido a prefeitura fazer um tipo de fiscalização mais rígida ali nesse local? Seria. O problema da prefeitura é mundial. Né? Eles precisam ter concurso para fiscais. Tem pouquíssimos fiscais na cidade, a gente sabe disso, eles precisam fazer concurso. Infelizmente. O pessoal trabalhar. É isso aí. E nós temos muita gente que poderia trabalhar na prefeitura. Inclusive saindo aqui da FATEC. Sabe? Bom, vamos para frente, porque senão a gente fica aqui até amanhã falando. A outra pergunta é sobre a importância do Rio Jaú no desenvolvimento da cidade. Desde a sua fundação, né? Isso, exatamente. O Rio Jaú, a cidade começou por causa do rio, como a maioria das cidades, né? Começa no entorno. Porque o que a gente precisa para viver, né? Além do ar, água e terra para plantar e água, né? Então sempre foi assim. Nós precisamos, então os povoadores iniciais de Jaú começaram a se instalar, né, nas margens do Rio Jaú. O problema é que todas as civilizações aprenderam um pouco. Eu falo que as civilizações mais antigas, acho que aprendiam mais com a terra, né, com a natureza, usavam muito a lua, o sol para as cheias e as estiagens. A gente não, a gente começou, nós fomos evoluindo em uma aceleração de crescimento por conta do capitalismo e tudo. Não sou contra o capitalismo, não é isso. Eu acho que a gente faz um capitalismo exacerbado, pensa em muitas coisas, não para refletir as consequências. E não olha a natureza. Então, Jaú, a primeira não, a que eu tenho registro de inundação foi em 1922. A grande inundação de Jaú, que foi 100 anos antes, 110 anos antes do que é isso, né? Não, 100 anos. Depois teve aqui 2022, então exatamente 100 anos depois. Em 1922, a ponte da Major Prado foi levada embora, né? Com a enchente. O rio, ele era mais largo, então ele tinha uma área que ele inundava maior.
Algumas casas já existiam o comércio perto do rio, mas grande parte dele não tinha ocupação. Aí o pessoal começou a ocupar, e para ocupar o rio, fez um estreitamento de calha no Rio Jaú. Então você pega lá no centro da cidade, Sim. entre a Major Prado, a Tenente, né? Tenente, a Quintino, concretada nas margens. Por quê? Porque ele foi estreitado para passar ali. Ele teve edificações que foram feitas aqui, onde é a área do Parque do Rio Jaú, onde é o shopping. Hoje o Rio Jaú fazia 3 meandros aí. E hoje ele passa reto. Por quê? Isso foi feito porque ali já inundava. Então vamos deixar ele retilíneo. Quando você deixa retilíneo, você aumenta a declividade. Então você aumenta a velocidade. E aí não vai inundar tanto. Aí vai inundar lá para baixo. Lá para baixo não é meu, né? E aí ficou, só que agora ele está inundando de novo nessa área onde ele está. Por quê? Porque ele está recebendo muita água. Esse aumento do crescimento populacional influenciou muito. Mas o agravamento é isso. Nós não olharmos para a nossa história e não vermos que o rio tem que ter o lugar dele ter a vazante. E a gente vai e constrói nesse lugar. Quando foi essa enchente 100 anos atrás, que não era tão ocupado, o pessoal já sabia que ali ia ter esse problema, né? Então, foi feita a ocupação, já sabendo do risco. Né? Mas e aí vem a ocupação, e aí aumenta a cidade, aumenta a poluição, aumenta o resíduo, aumenta tudo. E piorou, e agora é muito difícil retornar, né? E assim, tem uma pergunta aqui, mas eu acho que já se encaixa com o que está conversando. Você poderia dar uma porcentagem, né, dessa canalização que foi feita no rio? Porque tem um aluno que está querendo saber, né, qual a porcentagem foi canalizada ou alterada em torno do rio? Então, ele não teve canalização total, porque o fundo permanece, né? Ele só teve, na verdade, estabilização de talude. Só que o talude em 90 graus, que a gente na hidráulica é contra, né? Na verdade, a gente é contra a canalização. Mas enfim, foi feito. Então, o talude foi feito a 90 graus, ou seja, reto, de concreto, mas o fundo permanece, porque o fundo do Rio Jaú é pedra, é rocha, é basalto, então o fundo é rocha. E ali foi feito na região central. Eu não sei falar para vocês a porcentagem, porque tem a porcentagem da área urbana e a porcentagem da bacia toda, eu não sei exatamente, mas assim, é pouco. A parte de concreto nas laterais não é muito grande. O que ele foi retificado nessa porção só ali do shopping. Não sei se deu 1 quilômetro de edificação. E, na verdade, a ocupação da área ribeirinha. Tem um local que tem um problema muito grande, que ele inunda todo ano, que é a Quintino, a Rua Quintino Bocaiúva. Porque a Rua Quintino ali, ela está na parte mais de várzea do rio. O rio é o local mais baixo da área central, é ali. E ali, além de tudo, eu não sei se vocês sabem, mas poucas pessoas sabem, eu como trabalhei na prefeitura e vi essas plantas, e parece uns pergaminhos gigantes, mas as plantas das galerias pluviais da Quintino, da Major Prado. A Quintino Bocaiúva recebe as águas do início da Avenida Ana Claudina, lá em cima. Nossa. Então tem a Avenida Ana Claudina, né? Sim. É uma parte, se vocês pegarem a declividade Ana Claudina, até o meio dela para baixo, para a direção da Quintino, e do meio para cima vai para a direção do McDonald's para lá. Então essa parte ali do meio para baixo desce na Quintino, aí encontra a Major Prado, a Tenente Edgar, todas elas descem numa galeria gigante que tem na Major Prado e na Quintino, e elas saem aonde? Naquele local da Quintino. Por isso que todo então, você não tem só a água que está chegando. O rio já chega alto ali, porque ele recebe águas de 2 córregos mineiros. Quando chega ali, ele recebe esse turbilhão de água dessas ruas que desce ali. As galerias são gigantes. Eu não conheço dentro, mas meu pai falou que viu construindo a da Major Prado. Então, é uma galeria que a pessoa anda dentro, porque ela é muito grande, porque ela recebe todas essas águas. E encaminha ali. Então, você chega com uma carga de água muito grande. Então, precisava ter alguns projetos de amortização dessas águas antes de chegar no Rio Jaú.
Agora eu pergunto para vocês, alunos, onde nós vamos fazer um reservatório de amortização na Majorcado e na Quintino Bocaiúva? Só você tirar algumas casas, Só se- alguns comércios. Então é sobre isso a conversa. É muito difícil trabalhar com área Depois que já ocupada. está ocupado, é muito. Fica caro para fazer a É desocupação. muito complicado. É muito difícil fazer desapropriação, a pessoa não quer sair da casa dela. Mesmo tendo gente todo ano. É que normalmente quando você vai precisar, é sobre isso. É complicado. E se você pode dizer que fazendo essa modificação no Rio, teve alguma contribuição? Ou não? Só piorou? Só Algum piorou benefício, mesmo. né? Eu não vejo benefício. Eu, particularmente, não. Porque, assim, pode ter melhorado os anos depois, assim, a curto prazo. Hoje, você já vê que voltou a inundar no lugar onde foi edificado. E, na verdade, essa ocupação... por que foi feita a edificação? Para deixar mais... Será que foi só para deixar mais rápida o escoamento? Ou foi para ter mais área para lotear ali? Será que isso. Porque o shopping, onde está o shopping hoje, onde está o fórum, era Rio. Tudo Rio, né? Verdade, é verdade. Muito questionamento, né? Que a gente vai analisar e fala assim, poxa. E a sorte de Jaú é ter o Parque do Jaú. Porque se no parque fosse uma área ocupada, um prédio, por exemplo, tinha ido tudo. Tinha inundado tudo. E tem. A gente pode culpar o não conhecimento por esse feito, essa canalização, essa Eu não sei se o ocupação. novo conhecimento, mas eu acho que a partir do momento que você está num cargo de gestão, para fazer uma obra dessa, a prefeitura teve que contratar alguém. Você está num cargo de gestão, você tem que se informar se quem está fazendo tem conhecimento do que está fazendo, capacidade. Mas assim, não é falta de. Eu não acho que é falta de conhecimento. Na verdade, é interesses em fazer algumas coisas em prol do tão falado progresso. Sem olhar. Jaú teve esse tão falado progresso na década de 70, que foi quando veio maiores obras aqui para Jaú. Então, Jaú era um campo de obra, só tinha obra, rodoviária, o Rio também foi na década de 70, a canalização do Figueira foi já mais tarde, foi em 90 e pouco. Mas tudo isso era grandes obras. E como a gente estuda, em São Paulo aconteceu muito, o rio estava sendo estorvo, por exemplo, no Figueira, o rio estava sendo um estorvo, vamos tampar ele? Porque em São Paulo foi isso que aconteceu. Então, canalizou-se tudo. Hoje você não vê mais o rio, mas você sabe o que está passando ali. Tudo por baixo. E na Figueira também. Vocês vão comigo fazer uma visita no Córrego da Figueira, os alunos chegaram, o rio aqui embaixo, é aqui embaixo. Então, em Jaú, canalizado mesmo, tem esse trecho. Só que é um jeito de tampar o problema. Tampar o problema até a natureza se voltar. Tapar o problema para ele não aparecer. Mas Maquiar uma hora o vai problema. aparecer. É a hora que venha tudo junto ali. Eu não acho que seja desconhecimento. Pode ser que na minha hoje, opinião, aprendendo, mas eu não. Na minha opinião, é interesse público, né? E Comercial também, né? Porque vocês imaginam quanto vale uma área perto do Rio Jaú, lá no centro? Vou tirar de lá e vou fazer APP? Tem Plantar também. árvore? Quanto é o aluguel de um prédio comercial no centro? Então, é tudo isso, né? Professora Valéria, é muito bom estar conversando com você sobre a importância do Rio Jaú. Deixe uma mensagem sobre o Rio Jaú, para que as pessoas que estão nos assistindo possam olhar com outros olhos, né, a importância que o Rio Jaú tem, não só o Rio Jaú, como os demais rios também que nosso país tem, né, que são valiosos aí para a gente. Então, a mensagem que eu tenho para falar é sobre o amor que a gente tem que ter pela cidade que a gente... Eu sou jauense, nascida e criada aqui, fui estudar fora, voltei, estou aqui trabalhando pela cidade, pelo município e levando um pouco de conhecimento, trocando experiências sobre o município, sobre o Rio Jaú. E assim, o que eu acho que o jauense... Vamos aproveitar que agosto aí já faz mais um aninho de vida e vamos enaltecer o que a gente tem de precioso, que é o nosso rio, e cuidar. Eu acho que a população precisa pensar no que ela tira do rio. Hoje a água que a gente bebe é do rio, nós precisamos do rio para continuar tendo uma vida saudável, nós precisamos para o campo, para a irrigação, para tudo, só que nós precisamos dele o ano inteiro. Então,
Vamos cuidar para que a gente tenha mais água durante a estiagem, que hoje está chegando muito pouca água em Jaú, na estiagem, no rio, por conta da impermeabilização. E se cada um fizer a sua parte dentro da sua casa, dá certo, mas precisa começar. E, na verdade, a gente está atrasado. E vamos cuidar, porque nosso rio é precioso e vocês precisam começar a ter orgulho de ter ele aqui. Bom, foi isso, gente. Esse foi mais um Brutal, que a gente vai parar por aqui, porque se for continuar, a gente fala até amanhã. Agradecer a Valéria pela disponibilidade e pela sabedoria que ela passa para a gente todos os dias. Não só na aula dela, ela ajuda a gente muito aqui nas nossas disciplinas. Ela puxa a orelha quando tem que puxar, dá risada quando tem que dar. E é isso aí. Muito obrigado, a gente agradece, em nome da turma, do nosso professor Wala. Agradecer ele também pela oportunidade da gente estar fazendo isso aqui, que é uma novidade, pelo menos para mim. E também dá um conselho, você que se interessou na área do meio ambiente, ficou curioso, quer saber um pouquinho mais, vem fazer uma visitinha aqui na FATEC, conhecer os nossos docentes, conhecer também o espaço e vamos dar mais importância aí ao meio ambiente, que nós sabemos que nós não vivemos sem ele. Agradeço a todos aí pela companhia e vem conhecer a FATEC.